Fonseca, empreendedor digital, dono, distribuidora de bebidas, e eu estou aqui para te ajudar a você fazer seus 6 em 30 no ramo de distribuidora de bebidas. O que é isso? 100 mil reais de faturamento em 30 dias no ramo de distribuidora de bebidas. E hoje estamos aqui com mais um episódio da nossa consultoria digital gratuita chamada Papo Distribuidora, onde estamos no 11º episódio, né? Que massa! E estamos aí esperando a galera chegar aí, vamos nos agrupar hoje fazendo uma transmissão diretamente da capital, beleza? Então vamos lá, vamos esperar a galera chegar e daqui a pouco já estaremos nesse bate-papo aí com todo mundo. Vamos esperar aqui todo mundo chegando, beleza? Vamos ver o que tá rolando hoje aqui. Estamos ao vivo. E hoje é o seguinte, hoje a gente vai fazer uma temática com relação principalmente às questões de um tema que foi proposto por um seguidor nosso, que é um parceiro nosso aqui já do canal do YouTube, foi um dos pioneiros lá que entrou lá atrás lá com a gente, o Tony, entendeu? Ele pediu um tema específico sobre as diferenças de expositores, freezer expositor e cervejeira. Então eu já vou fazer uma prévia sobre essa questão dos freezers expositores, né, as diferenças que a gente tem nesses equipamentos. E ainda também a gente vai dar uma explorada sobre o Visa Cooler, sobre câmara fria, sobre freezer balcão, enfim, para a gente ter uma ideia mais bem didática e mais concentrada sobre esses tipos de equipamentos. Primeira coisa que eu queria ver aí, a galera tá chegando, sejam todos bem-vindos, bacana, mais um dia de live. Tá todo mundo me escutando, gente? Se estiver me escutando, e a qualidade da internet está como? Porque hoje eu não estou fazendo onde eu estou habitualmente, que eu faço minhas lives. Hoje a gente está aqui na capital, Cuiabá, Mato Grosso. Não deu tempo para subir. No caso aqui o nosso, a gente tem uma diferença de altitude, né, entre Cuiabá e Chapada. Chapada está a 780 metros acima do nível do mar. Cuiabá está a 200 e pouco. Então quando a gente fala não dá para subir, é porque a gente não conseguiu ir para casa porque não ia dar tempo. Então 70 quilômetros, carro carregado, muita coisinha por que ficou para fazer. Então eu achei melhor ficar por aqui mesmo e fazer. Vocês conseguem me dar esse feedback aí, como que tá tudo, se tá chegando legal a internet, o áudio. Já tem uma solicitação aqui para uma conversa em vídeo. Já vou aceitar ela, tá, Fernando? Fernandão Bebidas, beleza? Só deixa a galera me dar esse feedback aqui, porque eu, sinceridade, eu não sei como que tá hoje o tipo de qualidade aí. Vocês conseguem me... Eu tô achando que tá tendo algum tipo de lag, hein? Opa, boa noite. Vamos lá, pessoal. O pessoal tá chegando aí, bacana. Bom, então se tá tudo ok. Beleza, aqui tá tendo. Ah, beleza, Fernando. Tá tranquilo então. É que quando você entra, né, tem esses detalhes. Mas também, pessoal, se tiver alguém aqui querendo falar comigo aqui, a gente falar a respeito do tema, pode mandar solicitação aí que eu aceito, não tem problema não, tá? Cantarelli entrou, Fernandão Bebidas, Jorge Amorim, Araújo e Jadson, Matheus Santi, Distribuidora Rios, Celso JR07, Brejas Bar, massa, você estava aqui ontem também, né? O Douglas, São Paulo, né, Douglas?
Interior de Americana? É muita gente falando ao mesmo tempo, eu não me lembro. Vamos lá, quem mais aqui? O Stone Juan, estava ontem aqui também. Whisky, barará, bebidas. Whisky alguma coisa, bebidas. Beleza, seja bem-vindo, Nova Fonte Bebidas. Bom, beleza, a galera tá toda aqui. O Pablo entrando. Souza, Avani, Jefferson, Massa, Bruno, beleza? Isso aí, Azaçu Bebidas, pessoal, seja bem-vindo. Distribuidora Rio está falando aqui, Minas Gerais, beleza? Pessoal, vamos lá, quem tiver aqui, fala pra mim de onde que vocês estão, pra eu ter uma noção aqui, como que a gente tá espalhado nesse Brasilzão louco aqui. Digita o nome do estado de vocês aí, de cada um aqui, pra eu ter noção. Pra gente fazer dar um tempinho aqui, pra gente começar aqui, pro pessoal chegar, né? Porque na verdade acaba que dá uma atrasadinha, né? E aí a gente vai... Feira de Santana, Bahia, que bacana. Minas Gerais, legal. Sobral, Ceará, olha que legal. Bacana. Igarapé, o Pablo de Minas Gerais, o Juan é de Itabuna, Bahia, o Jorge é do Rio de Janeiro, que legal. Rodrigo Gustavo de Vilhena, Rondônia, opa, vizinho nosso aqui de estado, hein? O Bruno Belo Horizonte, Minas Gerais, Cantarelli, Goiânia, que top, gente, que bacana, bastante gente, né? Um misto aqui. Que legal, bacana, top de linha. Whisky Ritório, isso? Whisky Ritório, isso? Bebidas Curitiba, Paraná. Massa. Eu sou de Santa Catarina. Fábrica fechou, estou desempregado, vou abrir uma distribuidora de bebidas na garagem. Já tínhamos se falado, mas me dá umas dicas aí. Massa, velho, legal. Agora eu quero ver quem que vai te mandar embora. Ninguém, pai parceiro. Rony Carlos, Ouro Fino, Minas Gerais. Distribuidora Rios, Minas Gerais. Bacana. Bastante mineiro aqui, né? Eu tenho um tio meu que mora em Belo Horizonte. Na verdade tem parente para tudo que é lugar do Brasil aqui, né? Na região do Rio a gente tem lá no Rio das Ostras, tem uma tia minha que mora para lá, tem um tio meu que mora em Belo Horizonte, meu pai era de Vitória da Conquista na Bahia, e aí a coisa vai espalhando para tudo que é lado. Mas bacana. Bom, pessoal, aqui eu já tenho uma solicitação aqui. Imperador Bebidas chegou, bacana, seja bem-vindo. Douglas, você só espera só um minutinho pra gente fazer o seguinte. Nós vamos... só deixa eu dar uma introdução aqui no tema, porque assim, por mais que a gente vai bater um papo, mas eu quero focar mais nessa questão de equipamentos hoje, isso é um tema que foi pedido pelo Tony, tá? Naquele dia que eu fiz um stories aí, foi pedindo sugestões de lives, e ele tá com essa dúvida que ele quer saber as diferenças entre cervejeira e freezer expositor. E eu vou adicionar, a gente vai falar sobre freezer cooler, freezer balcão, né? Esses freezers que a gente usa geralmente para o nosso dia a dia. E aí vocês podem estar comentando o que vocês usam aí dentro da distribuidora de vocês, ou o que vocês pensam, qual que é o melhor e de que forma que vocês... qual equipamento desse ficaria melhor dentro da loja de vocês, ou se vocês já tem ele, como que vocês trabalham com ele e a forma que eles te dão o resultado, tá? Então vamos lá. Freezer, a diferença básica da cervejeira, pelo menos assim, do costume, né, que eu tive aqui do dia a dia, é o seguinte: a cervejeira pros freezer expositor, ela sempre me deu uma diferença de temperatura. Por quê? Os freezer expositor, aqueles com tampa de vidro,
a gente não consegue trabalhar com eles numa temperatura muito baixa. Geralmente assim, ele já é de fábrica, onde ele atinge, eles falam que atinge uma temperatura negativa a ponto de deixar uma cerveja assim trincando. Mas assim, eu pessoalmente eu não consegui ter uma experiência de freezer expositor, né, aqueles com tampa de vidro, que atingisse de fato uma temperatura que fosse aquela que o pessoal gosta de estar naquela nevando, né, aquela cerveja assim trincando. Por exemplo, e isso aí, antes de falar o exemplo, eu vou falar de uma característica que é dos freezers expositores. Porque na verdade é o seguinte, quando você compra um freezer expositor, o principal objetivo desse equipamento é ele ele deixar todo os seus produtos que você tem ali na sua loja expostos para venda, né? Então, lógico, vai estar gelado, só que o objetivo principal dele é ele se auto-vender, né? Então você vai fazer uma arrumação de forma que a pessoa olhe para aquele equipamento e ela enche os olhos, né? Então aquele é o principal objetivo dele. Gelar não é o principal objetivo dele. Então, quer dizer, é uma coisa um pouco, até parece um contrassenso, né? Mas é verdade, porque os freezers expositores com tampa de vidro, geralmente eles não atingem uma temperatura muito baixa, tá? Então, tanto é que assim, você pode fazer sim, você pode fazer uso deles para deixar a cerveja lá e tal, mas não vai ter problema nenhum. Só que se você colocar uma cervejeira, que aí sim, geralmente ela é aquelas com tampa cega, né? Que é ela é mais volumosa, ela vem com a capacidade, o sistema de motor dela é diferente e ela sim, ela atinge temperaturas bem mais baixas, entendeu? Então essa é a principal diferença que você vai ter entre um freezer expositor e uma cervejeira. Então quer dizer, se você tem hoje uma cervejeira que você precisa, que nem hoje eu tive uma pergunta, o que eu compro primeiro? Uma cervejeira ou um freezer expositor? É uma coisa meio que de se pensar, né? Só que, se você parar para pensar, tudo depende qual que é o nível não seria bem a palavra certa, mas é que em estágio de abertura ou de maturação do seu negócio você está. Então, por exemplo, se o teu financeiro permitir você comprar os dois, ótimo. Agora não, tive que escolher, eu escolheria, ainda que não desse uma temperatura adequada para cerveja, eu escolheria uma expositora. Porque eu acho bem mais fácil você trabalhar com os seus produtos de forma tudo alinhadinho, bonitinho, arrumadinho, que o cliente olha e aí ele desperta a compra, do que ele precisar abrir uma geladeira para fazer essa compra, tá? Então, a cervejeira, ela vai sim, você tem as opções, ou você pode deixar ela como um freezer que ela vai deixar gelando o seu estoque, né? Se você não tiver uma câmara fria, ou se não tiver um freezer balcão. Então você vai deixar ela como uma segunda opção ali, gelando. Ou você pode também fazer de uma forma que você tem uma estratégia onde aquela cerveja que estiver ali dentro da cervejeira, elas vão estar daquela forma nevando, né? Então, dependendo da sua pegada, o que você pensa para o teu negócio, você pode deixar esse tipo de equipamento para essas características do negócio, tá? Uma coisa também que vai acontecer, porque, por exemplo, eu estou falando aqui da expositora de uma porta, eu até esqueci de falar esse detalhe, porque você encontra expositora de 2 portas, de 3 portas, até de 5 portas eu já vi. Só que quanto mais portas tiverem os freezers expositores, que eles chamam de cervejeiros, se eu for lá, o cara vai falar para você, não, que isso aqui é uma cervejeira, que não sei o que, se você comprar ela com o objetivo de você ter uma cerveja nevando, você vai se decepcionar, tá? Ela vai ficar gelada, ela tem que fazer a mesma função, não é aconselhável você começar a entrar com as cervejas, se você tiver no uso do dia a dia, se você precisar fazer um reabastecimento do seu dia a dia, não é aconselhável você entrar com a cerveja quente, né, com produtos quentes em geral, porque ela vai trocar aquela temperatura ali dentro, e ela vai esquentar todo o freezer para depois gelar tudo de novo. Então, qual que é a dica? Se você for fazer um reabastecimento, principalmente numa cervejeira, você tem que colocar depois do horário encerrado. Ou vai chegando ali próximo, né? Que geralmente é isso que a gente faz, por exemplo, para reabastecer nossa câmara fria. Ó, estoque produto, tal, beleza, partimos para o último
a última meia hora do dia. Então a gurizada já sabe. Tanto é que a minha entrega, ela para meia hora mais cedo, para exatamente isso, para a gente fazer a rotina do negócio e todo mundo sair no horário. Então, poxa, vamos lá, hoje tem que bater câmera fria. Né? Bater câmera fria quer dizer reabastecer câmera fria. Então vamos reabastecer. Para tudo, vai lá, você faz o reabastecimento dela, beleza, reabasteceu, fechou, liga ela e vai embora, deixa ela trabalhar a noite inteira. E a mesma lógica tem que ser para os freezer expositores, tá? Porque senão você vai ficar com a tua bebida quente. Então qual que é a grande sacada? Você não pode comprar um equipamento desse, não é que você não possa comprar. Você tem que comprar na hora que você for adquirir um equipamento desse, você já tem que saber a forma que ele vai trabalhar. Ele não vai trabalhar trincando sua cerveja. Ele vai trabalhar de forma que ele vai gelar, sim, ele vai manter gelado. Só que a proposta dele não é gelar, não é deixar ela gelada. Ela gela. Se você não abrir ele ali, deixar ele bonitinho, ele trabalhar um dia fechadinho, pô, você vai pegar na cerveja, onde tiver ali vai estar gelado. Só que para aquele batidão do dia a dia, ele não dá conta de acompanhar. Então se você quer um propósito, Diego, eu quero comprar um equipamento que eu quero colocar meus produtos para trincar. Aí você vai comprar o quê? Uma cervejeira. Tá? E as cervejeiras, elas têm hoje opções. Você tem a porta cega, né, que ela é mais volumosa. Você tem ela cabe muita cerveja ali dentro. Por exemplo, é uma opção para você que queira trabalhar com cerveja em garrafa e você não tem uma câmara fria. Se você colocar uma cervejeira, você vai ter um voluminho de estoque ali gelado de garrafa. Apesar que é bem mais complicado para se ajeitar, mas tem como se ajeitar sim. Então, fardos de long neck, até mesmo a própria latinha, né? Você pode sim deixar aquele volume de produto ali gelando nesse equipamento, que ela vai sair trincando ali, porque ela tem essa capacidade. E aí ela tem a cervejeira com esse tipo de pegada. Ela tem aquela que é um friso de vidro. Não sei se quem já viu pode ter essa noção. Que na verdade ela é uma porta quase cega, né? Que ela fica só com um friso. Esse também é uma opção. Você vai pagar mais caro por causa daquilo lá. Geralmente ela vem com digital lá. Mas enfim, a proposta é você saber o seguinte: o equipamento que vai gelar é uma cervejeira. E esse equipamento de freezer expositor, ele vai manter. É a mesma coisa do Visa Cooler. É o que eu tenho, o equipamento que eu tenho, que é um equipamento, o que é? Eu tenho lá um de 6 ports, são 2 controladores, então eu tenho um controlador para tudo que não é alcoólico, né, tudo que não é cerveja, e outro só para cerveja. Então eu trabalho com 2 temperaturas nele. Só que no da cerveja, não adianta a gente colocar a temperatura para baixo, ele dá. É um motor de câmara fria que toca ele. Então, se eu colocar hoje a temperatura do set point para ele chegar em -4, ele vai chegar. Só que o que vai acontecer? A troca de temperatura, que ele é um freezer de alto atendimento, que a função dele é expor o produto para vender e automaticamente, fatalmente, você vai ficar abrindo aquela porta, ele sempre vai perder temperatura. No meu caso, eu ainda tenho lá umas funções, que são umas configurações que a gente faz o diferencial de temperatura. O que é isso? Ele compensa para o sensor não ficar toda hora entrando e pedindo temperatura, e você consegue colocar um diferencial de temperatura ali para dar o tempo de abertura e fechamento de porta. Então você pode trabalhar com a temperatura que você achar melhor, mas geralmente ali com 3, 4 graus ali é a diferença, que sai quando você abre a porta, sai aquele vácuo gelado, né? E depois você fecha a porta. Dependendo se for uma coisa rápida, ele nem entra, ele fica ali na boa, ele fica mantendo a temperatura dele. Onde que a gente ganha? Na energia. Então você tem uma economia primeiramente na energia e depois sim na manutenção dos equipamentos que você vai segurar, o compressor, o sistema todo ali que não vai ficar trabalhando direto, né? Só que é o seguinte, a proposta do expositor é para quê? Para a pessoa não abrir a porta, né? E, na verdade, não é que não é para não abrir, na hora que ela abrir, ela já abre certeira, mas é comum um cliente fazer o quê? Principalmente se você tem a sua distribuidora aberta, você já fragou isso, o cara vai lá, abre a porta e fica olhando. Fala, pô, mas você tá com a porta de vidro aí com os produtos dentro, é só fazer o quê? Isso aí é uma questão normal do cliente, tá bom, gente? Peraí, vamos lá. Deixa eu trocar uma ideia aqui com o Douglas. Douglas, vamos ver se a internet
nos suporta, dá jeito da gente fazer essa troca de ideia. E se não der, tá tudo certo, tá tudo ok. Fala, Douglas, tudo bem? Boa noite, meu querido, beleza? Tudo jóia? Você fala de onde? Desculpa, eu não escutei, travou aqui. Você fala de onde? Indaiatuba, interior de São Paulo. Em Indaiatuba, interior de São Paulo. Massa! Era com você que eu tava trocando umas ideias no direct, né? Isso. Foi comigo mesmo. Massa. E aí, como que tá a sua distribuidora aí? Você que só para eu ter, a sua distribuidora, você falou que ela fica dentro do bairro, que é um pouco afastada, é isso aí, né? Isso, aqui é um bairro meio isolado, né? Na verdade, assim, é um bairro que quem entra dentro do bairro é morador. Não é fluxo para ir para canto nenhum. Então, a rua que eu tô aqui ainda é a última rua do bairro, então o meu fluxo é bem menor. E aí o meu foco, a princípio, é o delivery, né? Só que já faz 5 anos que eu tenho a loja e o meu delivery meu é só de água. Após agora esse passagem desses 5 anos que eu vim a perceber que eu poderia agregar a bebida, porque eu já é um serviço que eu já faço. E aí estou em Sim, busca sim. dessa melhoria aí. Ainda já Mas, criei um cadastro no iFood e tudo, mas agora estou vendo um sistema para mim poder ter um link para me mandar para os meus clientes, que eu já tenho mais de 1.000 clientes cadastrados, que é para água. Então, vou agregar isso dentro da bebida também agora. Aí eu estou me estruturando com certinho para me certeza, queimar, entendeu? com certeza. Antes da gente entrar nos detalhes aí sobre o teu negócio, eu quero, como o tema hoje é sobre freezer expositor, quais são os freezers que você tem, que você trabalha hoje na sua distribuidora? Hoje aqui eu tenho 3 freezer expositor, né? Cervejeira eu não tenho nenhuma. E tenho uma câmera fria. E tem mais uma geladeira do gelo, né? E mais uma outra geladeira que é só para colocar gelo de coco, gelo de maracujá. Que aqui esse negócio Certo. de chevette está bem forte. Não sei se aí na sua região existe. Pois o Chevette eu descobri na internet, eu não conhecia ele, tá? Achei Ah, bem interessante, né? E de fato é uma coisa que é o que eu falo, né? A gente vai agregando conhecimento, na hora que a gente fala, pô, eu acho que eu vou ensinar, na verdade eu mais aprendo do que eu ensino, porque tem coisas muito interessantes que a gente vai sabendo. E é interessante mesmo, né? É um misto, né? De um coquetel, né? Com vodka, com é como que é o nome corote, né? mesmo? Corote saborizado. Aí vai Corote, né? o mix de limão com baunilha, o gelo de coco ou maracujá. E aí o corote saborizado você É, escolhe o sabor, né? E aí tem. É o massa, de limão mais vendido, que é o popular Chevette. Aí agora inventaram um monte. massa. Mas aí, dentro dos freezer lá, do seu expositor, você consegue ter uma. É mais ou menos isso que eu estava falando, sobre a questão de temperatura, forma que você consegue trabalhar com eles, como que é o seu dia a dia com esse freezer expositor seu? A sua é com tampa de vidro, né? O freezer Tampa de expositor vidro. mesmo. Isso. Aqui no caso, pelo fato de eu ter a câmera fria, o que acontece? Eu não tenho essa troca de caloria que você falou, porque eu tiro da câmera fria quando esvazia a minha expositora e abasteço. Então o que eu perco de temperatura é muito pouco. Eu não tenho esse negócio de pegar quente e colocar direto dentro da expositora. Eu já pego da câmera fria gelada e coloco dentro da expositora. Então a expositora, o que fica está sempre bem gelado. E eu tenho as 3 Tá expositoras sendo aqui, mas as 3 mantêm uma temperatura bem bacana. Os clientes costumam gostar bastante. massa. E elas são individuais. 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 Eu até Eu agora. prefiro, para mim, são as melhores que tem dentro das expositoras, são as melhores, né? Porque elas, quando você consegue fazer esse tipo de reabastecimento que você está fazendo aí, que tudo entra gelado, e que na verdade é o que eu faço lá no meu Visa Cooler lá, porque senão dá problema de bloqueio, ele cria uma crosta de gelo lá, e ele fica tentando dar a temperatura e não consegue nunca dar a temperatura, que aí que a gente chama de que bloqueia. Aí você tem que desligar ele, esperar desgelar, aí depois volta a trabalhar todo o sistema. Mas eu tenho uma expositora
E, na verdade, tem duas que eu uso elas, muitas vezes é para reforço em época de festa. Então, é exatamente para não só ficar sobrecarregando o Visa-Cooler. Então, a gente coloca ela em áreas estratégicas ali dentro da distribuidora e enche com bebidas de alto giro, né? Se for na época uma Heineken, umas long necks, lata, enfim, a gente usa bem essa estratégia aí. E de fato ela consegue, quando você consegue entrar com ela gelada, ela consegue manter uma temperatura. Só que a cervejeira é fantástica. Você já teve cervejeira já? Não, cervejeira eu nunca coloquei na loja. Ela também é uma coisa bem bacana. Se você, eu até tenho um projeto, não sei se ainda vou, de repente eu vou, porque na verdade eu fico meio com medo de ficar incentivando o consumo lá dentro, né? Que é uma bandeira minha que eu defendo. Eu acho que a gente não pode ficar incentivando o consumo de bebidas lá no nosso negócio. Então, porque... Aqui, como eu trabalho com água, vem muitas mulheres, né, vir retirar água na porta. Então, assim, se você deixa o consumo na porta do seu comércio, às vezes tem homens, muitas das vezes quem fica aqui na minha ausência é minha mãe, que fica operando caixa. Então, às vezes a pessoa começa a beber, começa a falar besteira. Então, você acaba perdendo um público que não tá te dando trabalho nenhum, para trazer um público que dá trabalho. Às vezes você quer fechar, o cara tá bebendo, começa a dar azia. Então isso aí eu também evito. Exatamente. Aqui, né? E cara, esse é um tipo de coisa que a gente perde muito. Eu não sei quantificar hoje, assim, você fala pra mim, fala um número aí, que eu gosto de passar número pra pessoa ter noção. Eu não sei quantificar porque, na verdade, assim, desde o começo eu trabalhei mais ou menos sempre numa linha, né? Então, assim, eu não incentivava, não que eu proíba. Então, muitas vezes o pessoal passa lá, muitas vezes eu chego lá na minha loja, tá cheio de gente lá na frente. Aí eu vou fazer o quê? Não tem jeito, isso aí é do nosso... Mas assim, não existe o incentivo da coisa, né? Exatamente. Mas é uma coisa que eu faço a questão. Tem bastante cliente que vem, compra, pega uma garrafa aqui na expositora, encosta aqui no muro, fica bebendo, mas eu nem tenho mesa, cadeira, nada. Pra justamente não virar esse bar, né? Pode dizer assim. Exatamente. É o que eu falo, a gente não tem nada contra bar, né? Pô, não. Mas o cliente, ele quer comprar mais barato, né? Então, assim, para ele vai pagar preço de distribuidora, querendo tomar cervejinha sempre gelada, né, e tal, aí você incentiva, aí você coloca uma cadeira, você coloca aqueles tampão com aqueles tamborzão com tampão em cima, né? E aí aquilo, cara, quando você assusta, você começa a diminuir a sua venda de volume para você ficar vendendo unidade, e aquilo não te leva a nada, porque na verdade o teu investimento, por exemplo, você acha que você vai pagar uma câmara fria, se bem que agora pelo tempo que você tem aberto você já pagou, mas se você tivesse começado hoje, o investimento que você fez numa câmara fria vendendo unidade, você ia conseguir pagar ela? Jamais. Não é que jamais, você ia demorar muito tempo, né? Teria que vender muita unidade, no caso. Teria que ser um bar mesmo. Não tem jeito, não tem jeito, isso aí é uma coisa bem bacana. Agora eu estive olhando sua distribuidora, cara, ela é muito bonitinha, muito bem montada. O pessoal, se tivesse oportunidade aí, você, como que você está fazendo a sua divulgação na internet com relação à sua distribuidora, Douglas? Então, cara, eu fiquei muito tempo parado. Meu foco era a água e eu só coloquei aquilo na cabeça. Tem que vender água, então eu fazia divulgação só da água. E vem cá, deixa eu te perguntar, você só vendia na distribuidora de água só água e quantas qualidades de água, quantas marcas de água? Hoje aqui eu trabalho com a Bonafonte, né? E trabalho com a Legítima, que é uma água de Serra Negra, que é uma região aqui do estado de São Paulo, que é a que mais tem consumo, tem mais minas, essas coisas assim. E trabalho com a Águas de São Pedro também, que é daqui de São Paulo. Trabalho com 3 marcas. Mas entre as duas, que são a Azul, a São Pedro e a Legítima, são raros os clientes que querem exclusividade dentro dessas duas. Às vezes eu tenho só a São Pedro e muitas das vezes eu acabo tendo só a Legítima. Por causa que não sou eu que faço a logística para poder puxar água para mim. É um rapaz que puxa, ele também tem outro depósito. Aí a da Bonafonte eu sempre tenho. Mas aí da Azul eu não tenho esse problema com clientela. É um cliente ou outro que fala assim, não, eu só quero a Legítima. Ou então eu só quero a São Pedro. Entendi. Mas dentro disso aí, depois que você se despertou para colocar o seu delivery
com todos os seus itens da distribuidora, fica em quanto tempo que você começou a fazer isso? Não, eu comecei isso agora, cara, é recente, é em dezembro, na verdade, agora que eu comecei a me estruturar. Comprei mais uma moto, aí coloquei o baú na moto, só que assim, eu não tô fazendo ainda uma divulgação 100%, porque eu quero fazer as coisas bem feitas, não quero me queimar já de início. Então eu quero dar conta do recado. Mas, hoje a minha câmera fria você... é muito grande. E aí, os dois motoboys que eu já tenho já estão sobrecarregados em cima da água. Então, eu estou agregando a bebida de imediato, creio eu que eu vou acabar me queimando. Mas os caras não param o dia inteiro ou eles têm folga? Cara, é assim, depende muito do horário. A parte da manhã é até tranquilo. Da 11 horas, entre as 11 e as 2 horas, aí é pauleira, que é o horário que o pessoal está em casa, está fazendo almoço. E aqui eu também trabalho com gás. Aí pega aí, sei lá, das 15 até as 17 também é tranquilo. É uma entrega ou outra que sai. Das 5 horas que o pessoal chega do serviço até as 8 que eu fecho, os meninos não param. É uma entrega atrás da outra. Então eu quero me estruturar certinho com a bebida para mim poder atender a todos, né? Eu acredito que a parte principal na área da bebida aí é a agilidade no atendimento, né? Não só o preço, mas a agilidade no atendimento. Mas é só para entender uma coisa, você é pioneiro na água, né? Você trabalha já há muito tempo com a água, tudo. Mas a ideia da distribuidora veio desde quando? Porque você está me falando que você já tem câmera fria, você já tem uma estrutura e eu vi a sua distribuidora, você mandou foto para mim, está muito bem montada. Isso aí, ela tem quanto tempo, essa distribuidora sua aí? Então, faz 5 anos que eu montei, né? E aí, quando eu montei, meu foco era realmente a água. Aos poucos eu fui agregando as coisas, né? Aí comprei uma expositora, comprei um freezer vertical. E aí foi aumentando com o tempo. Só que agora, nesse ano de pandemia, desde o começo da pandemia, querendo ou não, apesar de ser um desastre, pelo menos para mim, foi o melhor ano que eu tive na empresa. Então eu vi que o meu freezer não estava atendendo mais a demanda. Eu não tinha um portfólio grande de bebidas, né? Eu era muito limitado, eu trabalhava Brahma, Skol, Cristal e Itaipava. Então, algumas long neck, que é as que mais saem, Heineken, Budweiser, mas assim, não tinha muita variedade. E aí eu percebi que eu estava perdendo muito cliente por causa de não ter variedade. Às vezes o cliente entrava na loja, você tem tal produto? Não tem. Ai, tá bom, obrigado. Dava as costas e ia embora. Então, foi aí que eu tive essa sacada de, falei, não, agora eu acho que já está na hora de eu dar um passo adiante, montar uma câmera fria e colocar mais variedade de produto. E ainda mesmo assim, ainda falta bastante coisa. Eu tenho as 3 expositoras aqui, mas elas têm cada uma frente de um produto. E já está limitado. Tem bastante produto que eu quero trabalhar na loja e eu não tenho hoje, pelo fato de eu não ter onde expor. E se a gente não expõe, infelizmente a gente não vende. Não, sim. Você tem... Isso aí é uma verdade, né? O que não é visto não é lembrado. Então você tem que encaixar a maioria dos seus produtos e dentro. Mas aí tem como fazer sim uma estratégia bem bacana, porque é o seguinte, você pode começar com as bebidas tipo as top 10, entendeu? Então você pode... As que mais vende... Já tem, né? Já sim. Assim, das cervejas mais vendidas aqui na região, a cerveja que eu ainda não trabalho é a Devassa e a Boêmia. Essas duas eu ainda não trabalho. As demais eu creio que eu tenho todas. Hoje já tem Império, Petra, Original, Amistel, aí tem Brahma, Skol, Itaipava, Cristal, tem um portfólio bem grande. Não, tá bem servido. E em termos de embalagem, como que você tá? Você trabalha focado mais em lata, long neck? Aqui em embalagem na minha região, o que mais gira é 350. A lata 350. 269 vende, mas não é tão procurado quanto a 350. Já até vi a sua live que você falou que aí você vende muito mais 269 do que 350, né? A nossa aqui, se deixar 350 aqui, ela só vende depois que acaba tudo. Aí que vende 350. Tanto é que eu nem compro. Aí a parte de 600 eu ainda não trabalho. Por isso que eu quero também fazer isso. Arrumar mais uma expositora para agregar a cerveja 600 e poder começar a trabalhar com ela. Mas, deixa eu te falar, a sua câmara fria tá funcionando? Ela tá operando? Tá operando. Tá operando? Tá. Você pode começar de 600, independente se tiver com a expositora ou não, tá? Não, sim. Você pode começar com um voluminho pequenininho, colocando lá, e você vai colocando as caixas de 600 aí na frente.
de forma assim, a ajeitar que ela seja harmônica dentro do teu portfólio aí, né? Que a Uhum. pessoa só de ver ele já remete que você tem Não, e eu não tenho precisa estar procura, tem clientes necessariamente que exposta, né? perguntam, né? Tem clientes que perguntam se a gente tem cerveja de Uhum. 600. Principalmente, aqui 600 também são 4 marcas. Brahma de Agudos, não sei se você já ouviu falar da empresa de Agudos, que É, ela é uma cerveja aqui diferenciada, cara. tem essa, é quase um mito essa Brahma de Agudos aqui. Não chega nunca aqui, Cara, mas eu já ouvi falar dela. é diferente, não tem como, é muito diferente, o sabor dela é muito diferente. E aí eu queria trabalhar a princípio Brahma de Agudos, Skol, Original e Heineken. Essas são as top 4 aqui da minha região, a princípio. E aí depois, conforme for a demanda ou os pedidos, a gente vai aumentando. Vai agregar mais, né? Entende? Mas você conseguiu, você já tem o cadastro nas empresas? Como que você está nesse Cara, patamar aí? eu tenho todas. Tenho na Ambev, tenho no Grupo Petrópolis, tenho na Império, que são as que Entendi. atendem aqui a região. Tenho com a Coca-Cola, né, que hoje é a parte da Heineken, mas tá tendo muita falta de mercadoria, principalmente da Coca. O produto das Heineken, a Não, Mistel, não tá chegando. isso aí tá meio que geral. Isso Uhum. aí eu acho que a gente vai conseguir melhorar isso aí de repente para março aí. É um zum que tá conseguindo rolar aí. Então, eu tô sentindo o seguinte, cara, o que faltava é que você não acreditava no ramo. Eu acho que você Pior que, acreditou mais em água mineral do que distribuidora de bebidas. Porque você exatamente. tá montado, cara. Você Eu tem montei com tudo propósito aí. e com o tempo eu fiquei acomodado, na verdade. Eu cheguei a um faturamento que eu achei que para mim tava bom, e aí comecei a viver e meio que deixei a loja de lado. Só fui mantendo aquele mesmo fluxo, né? Fiquei realmente acomodado. Comecei a bater Entendi. sentar cá e ficou nisso. Eu falei, não, agora para mim já tá bom. Só que aí chegou uma hora que deu um estralo. Eu falei, cara, tá errado. Isso aqui eu não tô conseguindo evoluir, não tô conseguindo fazer nada. Aí eu comecei a ver meus conceitos, que eu sou novo, né? Então saía bastante, curtia bastante a noite, tava meio que deixando a loja de lado, né? A Deus dará. Não tava fazendo investimento na parte de divulgação e nem no restante. Aí agora eu me toquei para isso e eu tô focado. Mas é o seguinte, cara, que ó, a gente como distribuidor de bebidas, é óbvio, a gente tem que trabalhar com as top, tá? Só que assim, para você fazer um diferencial no mercado, você tem que trabalhar. Tanto é que eu sempre falo, você já deve ter escutado eu falar, alto giro, médio giro e baixo giro. O que é isso aí? São as top 10, aí vem aquelas outras que são a de médio, fica ali, e a de baixo giro. Porque na verdade, qual é a ideia? Você, quando você vai estruturando uma distribuidora e a sua já está muito bem encaminhada, né? Pô, você já tem uma câmara fria, você tem freezer expositor, você tem mercearia aí dentro, a tua loja é toda bem organizadinha, ela tem um espaço físico muito bom, dá para aproveitar muita coisa, você já trabalha com gelo, você já tem água e gás. Na verdade é o seguinte, a tua distribuidora, ela já é uma master, entendeu? Só que, estruturalmente, aí você tem que começar a colocar os produtos dela para ela explodir. Então, na verdade, é o seguinte, beleza, você já fez essa estruturação dela como as top. Então, você já tem as cervejas que mais vendem. Beleza, agora você vai partir para o próprio portfólio da Ambev, ainda que não venda. Porque, na verdade, cara, isso aí é um mito, tá? Ah, cerveja que não vende. Não, toda cerveja vende. Se você pegar qualquer, por exemplo, da Ambev, de A a Z, a cerveja que você colocar aí, ela vai vender. Mas Diego, eu coloquei uma cerveja especial aqui, não vendeu, venceu, você tá de H. Sim, acontece? Acontece. Só que quando um cliente específico descobrir que você vende aquela cerveja, você ganhou aquele cliente. Então é assim que a gente ganha clientela. Né? E Então porque você vai dificilmente ele vai achar em outro pulverizando o lugar, né? mix, isso, entendeu? E aí que é a ideia. O cara entende que você tem isso aí e ele vai atrás para buscar ou para pedir, e aí é onde a gente entra com o mix de alto giro, né? Que é aqueles mix, o que eu chamo de mix matador, que é dentro de uma mercearia, que aí você pode inovar vendendo um suporte de carne aí dentro, né? Que é uma coisa hoje que está muito na moda. Você Não, sim, pegar já. um fornecedor bom de carne embalada para fazer uns churrascos massa, os Uhum. caras querem, aí você já. Por exemplo, vamos supor, você foca em churrasco, fala, bom, eu vi aí que você tem carvão. Aí o que o cara tem, que o cara quer comprar também, fora o carvão? Pô, ele quer comprar carne, o corte de frango específico para churrasco, Uhum. um pão de alho, Uma linguiça, um pão de alho. temperos específicos para churrasco, né?
Aí hoje, por exemplo, não tá conseguindo mais comprar. Eu larguei mão de comprar pelo menos o queijo coalho, que tá muito caro. Não sei aí na região, mas para revenda tá absurdamente caro. Então tô dando um tempo. Mas eu tinha também o queijo coalho, né? Então, assim, aí o cara vai comprar cerveja, você já resolve o problema dele com o churrasco. Então já vai tudo. E dentro desse foco você vai resolvendo. Eu, nessa linha de pensamento, eu cheguei, inclusive, a colocar lá o hortifruti meu. E os caras falam, cara, você é louco, você colocou isso aí dentro da sua distribuidora? Coloquei. E lá o que eu vendo? A parte de verdura, por exemplo, é tudo que o pessoal vai fazer focado no que o pessoal vai fazer, por exemplo, uma vinagrete. Fecha cebolinha, salsinha, tomate, cebola. Pô, o cara vai fazer o churrasco. Né? Se eu vendo a carne, o cara já vai fazer o churrasco, ele quer fazer o vinagrete. Aí tem a mandioca. Então ele sai com a compra dele completa. Eu tento aproveitar ele em compra o máximo possível, né? Então essa é a ideia. É óbvio. Aí os caras falam, então você virou um mercado, você virou uma mercearia. Não é a ideia, né? Porque eu não abandono meu foco, que é da cerveja. Então, tem sempre cerveja, tem variedades de cerveja, desde as top, do que é o que eu falo, o alto giro, o médio giro e o baixo giro, você não pode deixar de ter, porque você sempre vai estar agregando. Esse é o pack nosso enterrado dentro da distribuidora. Mas, pô, você está aberto, já está aí trabalhando, teu funcionário já está aí, a tua despesa já está aí. Você vai agregando coisas, produtos focados dentro do ramo, né? Então, e cara, dentro disso aí vai embora, vai ter muita coisa. Eu, por exemplo, eu vendo ovo e vendo bastante ovo. Eu não sabia que vendia tanto ovo assim. Falei, não é possível vai vender ovo dentro do distribuidor. E vende, cara. Você precisa ver como que é umas coisas de doido. E assim, é um lucro que dá hoje. Até eu fiz um story que eu tô da capital e eu fui fazer a compra exatamente desse produtinho aí. E, por exemplo, o fornecedor passa, aí chega lá, o cara quer, vamos colocar aí, macarrão. O cara quer te vender um fardo de macarrão, que eu acho que vem 30 unidades. Eu não preciso disso tudo. Então eu vou no atacado e compro, sei lá, 5, 6 pacotinhos. Pego tudo de atacado aqui. A parte de mercearia é 4 de atacado. Justamente por causa do então, volume. Então o que é? Você resolve o problema do teu cliente, né? Ah, sorvete. Pô, a gente faz muita entrega de sorvete. O cara tá lá, disca pra gente, pô, você traz uma coca, um sorvete tal, porque o cara quer fazer o quê? Uma vaca preta, aí você tem já a cobertura do sorvete, entendeu? Então, na verdade, você monta um mix sempre pensando em aproveitar tudo aquilo que o cliente vai precisar. E assim, é óbvio, né? Dentro das possibilidades financeiras, e isso é algo a mais. É quando você já resolveu, pelo menos já está bem encaminhada a parte da bebida, né? Então, aí tem que ter as diferentes embalagens, né? No caso seria 350 lata, aí parte para long neck, aí parte para 600 litrão, cara. Isso aí são produtos quase que exclusivos de distribuidora. Porque, por exemplo, o mercado é muito difícil, ele não a logística para ele ficar trabalhando com 600 litrão é muito complicado. Muitas vezes eles trabalham aquela embalagem on-way, né? Que é aquela que ele leva tudo na caixa. Mas aquelas retornáveis de grade é quase que exclusivo de distribuidora. Então, esse é um tipo de produto que, por exemplo, você tem que ter, entendeu? Você tem que estar na sua loja e vai chamar a atenção do teu cliente. Na verdade, a gente cria referências com o cliente através dos nossos produtos, né? Então, essas são as coisas. Agora, isso que você vende aí, por exemplo, gelo de maracujá, né? Gelo de limão, não é isso? É gelo de maracujá e gelo de coco, que são os que mais saem. Gelo de coco. Isso. Pô, isso aí é fantástico, né? Agora, na região, isso aí é meio que tradicional, né? Ou, salvo engano. Não é como que é isso aí? Foi uma coisa assim que deu aquela explosão. Pra molecada, entendeu? É um produto que é barato. Você monta aí um kit Chevette hoje aqui na minha região, custa na faixa de R$10. Então é um copão de 700 ml. Hoje, se a pessoa for fazer um copo de 700 ml de um whisky ou de vodka, vai ficar muito mais caro. E aí pegou meio que em moda, entendeu? Há pouco tempo atrás, uns 5, 6 meses atrás, nem existia isso. E aí deu aquele boom, todo mundo começou, Chevette, e espalhou, e hoje aqui é bem forte nesse sentido. Mas é mais voltado pra molecada mesmo, assim, você não consegue vender pra uma pessoa que de repente vai fazer um churrasco na casa dele. É mais a molecada que e também não te escala financeiramente, né? Que você tem que ter o trabalho ali, você assim, vende, é lucrativo, né? É interessante você ter um produto desse, mas é bacana. E vem cá, e essa parte de essência de narguile, esses apetrechos, você chega a trabalhar aí ou não? Cara, eu trabalho. Comecei a trabalhar agora também, agreguei
mês passado. Tem bastante coisa assim que eu comecei a agregar agora, porque realmente eu falei, agora eu foquei. Foquei, vou ficar focado. Bom, tem que ficar focado sempre, né? Mas agora eu tô fazendo bastante coisa. Então, era coisa que eu tinha procura e não tinha. E aí agora eu agreguei também. Entendi. Aqui, Na verdade é o seguinte, Douglas, eu acho o seguinte, assim, na boa, que eu já conversei com você e agora conversando com você, eu acho que é o seguinte, que você, na verdade, você deixou, ficou um pouco afastado mesmo do negócio, né? Opção sua e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas eu tenho certeza, cara, que agora você tomando essa rédea, você vendo da forma que você está vendo, na verdade você enxergou o seu negócio que você tinha, né? Não sei se você não acreditava, ou de repente era um pouco mais cansativo, ou de repente o negócio de água de repente podia ser um pouco mais lucrativo, pelo menos você achava isso. E hoje você enxergou o que você tem na sua mão. Então, na verdade, é o seguinte, com certeza a transformação sua vai ocorrer daqui para frente, né? Então, os resultados que você teve com distribuidora para trás não vai servir muito de referência para você, porque de fato é o seguinte, é como se você estivesse começando por agora, né? Então, assim, tem várias coisas que você está começando a agregar, que você está começando a enxergar, que você está fazendo, que você deixava o teu negócio um pouco de lado. Então, é óbvio que você não tem como, se você deixar o teu negócio de lado, você querer que o teu cliente compre de você, né? Porque, assim, muita coisa que ele foi procurar aí você não tinha, você não, nem prestou atenção da necessidade dele. E agora sim você vai começar a olhar isso aí com outros olhos, né? Então, com certeza você vai começar a implementar isso. E lógico, se a gente começa a fazer coisas diferentes, não tem como o resultado vem diferente, né? Ou para melhor ou para pior. Se for você está fazendo para melhor e com certeza vai vir. Na né? verdade, então, não tem... eu fiquei muito tempo parado, hoje eu ganhei até um ânimo, que agora eu comecei um exemplo, a fazer as coisas acontecer e realmente está acontecendo. Então eu ganhei aquele pique como se eu tivesse começando meu comércio do zero de novo. Porque quando eu comecei do zero, fui de casa em casa, batendo palma para falar para os vizinhos que a gente estava começando a trabalhar, então foi um negócio muito animador. E aí com o tempo eu esfriei e fiquei cômodo. E agora tá voltando de novo essa vontade de fazer. Cara, você tem essa lista de clientes de Aggás. E o cara que compra Aggás, ele é queijo goiabada. Isso aí não tem jeito, entendeu? Eu vendo gás lá e eu não sou distribuidora de gás. E a gente vende bastante gás, entendeu? Eu também não sou. Água, então, eu vendo muita água, entendeu? Mas, assim, é o útil ao agradável. A gente já pede um gás, já pede uma água, já pede a cerveja, já pede itens de mercearia, e muitas vezes você vai na casa do cliente 2, 3 vezes no dia, entendeu? Isso aí quer dizer que ele está ali comprando todo dia com você. Então isso aí é muito bacana, entendeu? Mas eu acho que no teu caso aí, e eu vi as fotos que você mandou para mim do seu distribuidor, é uma loja muito bem montada, muito bem bonitinha, muito bem organizada. O que está faltando é só você querer fazer ela virar, cara. É só a vontade sua. Agora, é óbvio, você vai ter que entrar com estratégia, até você me falou que tem uns concorrentes aí meio pesados aí na região, né? Então, assim, até mesmo a sua falta a sua ausência de você não atacar aquilo, você deixou o cliente acostumar com o teu concorrente. Mas também isso aí não é definitivo, entendeu? Então, até porque você já está muito tempo na área e eu não sei se você é do bairro aí, se você é da região, isso aí é uma vantagem. No comércio. Então, eu abri a porta então você tem que começar... É isso aí, você vai começar a dominar o quê? A sua região, entendeu? De novo, você vai fazendo uma sequência de avanço conforme o raio. Então você delimita o primeiro raio, você faz. Só que aí você também já tem outra vantagem, que você já faz isso, né? Então, quer dizer, é como se você estivesse abrindo a distribuidora de novo, mas não é, porque você está em outra realidade. E você já tem a água e o gás. Você já tem uma lista de clientes. Já tem uma estrutura, né? Sim, entendeu? Então, quer dizer, hoje, por exemplo, você pegar... Gás, entregar cerveja é o mesmo, pode-se dizer. Nossa, não tem erro. Agora, muitas vezes você vai ter um probleminha aí com o teu funcionário. Porque funcionário, cara, é um bicho mala, tá? Então aí você vai começar, ele vai ver que tem mais um pouquinho de trabalho, vai não sei o quê, ele vai começar a ficar com o corpo mole, entendeu? Porque ele tá vendo qual que é a sua intenção, muitas vezes você vai mandar um gelo junto, vai mandar... Então, assim, é mais trabalho para ele, entendeu? Sim. Então, se você passou mais trabalho para ele, eles começam a ficar de corpo mole, tá?
Então, uma coisa que você não pode ter medo é de mandar embora, é de você sentar com todo mundo e ditar a regra do jogo, entendeu? Falar, ó, eu tô agora, a gente vai trabalhar assim, a gente vai fazer dessa forma, porque se você for escutar o que ele acha, ele quer não fazer nada, ele quer ganhar um salário bom no final do mês. Essa é a verdade, entendeu? Tem uma frase que eu escutei então, essa semana, que é assim, todo mundo quer emprego, mas ninguém quer trabalhar. sim, A pessoa quer estar empregada, que é a verdade. mas não quer fazer esforço. Então assim, por isso que eu tava te falando, poxa, você tá falando pra mim que você tem 2 entregadores e assim, os caras não param, não, assim, não, você tá com medo de sobrecarregar, será? Será que esses caras não estão fazendo corpo mole para fazer entrega, ficar demorando? Você tem que monitorar isso. Porque eu vou falar para você, eu toco na distribuidora com 2 entregadores. E os caras, além de entregar, eles têm que fazer serviço interno dentro da loja. Reposição, precificar, eu faço a precificação, solto as etiquetas, eles têm que ir nas prateleiras fazer precificação das etiquetas, limpeza. Cara, tem que fazer, cada hora do dia tem uma demanda. E na hora que é para entregar, nós vamos entregar e tem que entregar com qualidade, tudo beleza. Então, assim, você tem que medir. Não estou falando que não tenha, beleza, tem, beleza. Então, de repente, você vai ter que achar outra pessoa e tal. Mas tem que ser uma demanda muito louca, assim, para você chegar nessa conclusão que não dá, entendeu? Não, sim. Aqui os motoboys, né? Pode-se dizer que não é motoboys também. Foi uma coisa que eu apanhei muito no começo, porque quando eu contratava com motoboy, e na cabeça de quem é motoboy, ele só quer fazer entrega. Ele não quer fazer nada além da entrega. E aí, com o tempo, mudando as pessoas, eu fui mudando também cada pessoa que passa, você tira um aprendizado, né? Aqui eu acho que já passou bastante gente dentro da loja, já passou mais de 10 pessoas. E cada pessoa que passa, a gente tira um aprendizado. Então, os últimos que eu contratei, não contratei como motoboy. Faz a função de motoboy, lógico, a entrega, que é o principal, mas quando não tem entrega, também faço a mesma coisa. Preciso que ele esteja abastecendo um freezer, limpando a prateleira, organizando. Às vezes eu até peço para ver referente a datas, coisas, validade, peço para fazer uma lista, então eu estou dando sempre preocupação para eles. Que é o seguinte, é o que eu falo, se a gente for modelar no mercado, os caras têm zona de venda, né, hortifruti, açougue, mercearia, secos e molhados, não sei o que, não sei o que. Então eles têm que ter uma logística de funcionário, aí tem escala de horário, tem não sei o que. A gente não, nós somos pequenos, assim, somos relativamente pequenos em relação a eles, né? Então, assim, a gente não tem condição de contratar um cara só para entregar. Você não tem demanda de entrega. Antes, se fosse, eu falo pro cara, eu queria que você só entregasse. Esse era o meu sonho, entendeu? Abrir minha loja e você começar a fazer entrega o dia inteiro. Mas não é assim. É sazonal a coisa, né? Geralmente período da manhã, o meio da semana. Então, e tem um monte de função lá dentro. Aí, para tudo que eu tiver que fazer, se eu tiver que contratar um funcionário, eu tô ferrado, entendeu? Então, beleza. Então, você tem que fazer essa junção aí com os caras também. E não ficar escutando muito eles não, porque assim, você tem que sentir qual que é o meio. Porque funcionário é danado para fazer isso aí, entendeu? Que tá pesado, que não sei o quê. Ainda mais quando ele começa a ver que você teve esse clique. Fala, o cara vai falar assim, putz, vai vir mais serviço para mim. Aí os caras começam a ficar corpo mole, entendeu? E isso aí pode ser algo que pode te desincentivar. Porque aí você começa a falar, será? E tá, muitas vezes, daqui a pouco você tá com gente demais para trabalhar aí dentro também. E aí vira aquela bagunça, porque funcionário demais também. Não, eu aprendi uma coisa: os caras têm que trabalhar quase sem fôlego. Ele não pode ter tempo. Você botou o funcionário para ter tempo dentro da sua loja, sai briga, sai historinha, sai confusão. É complicado, tá? Então, assim, os caras trabalhando direto é uma maravilha. Sai tudo. Porque não vai ter nem tempo para pensar em querer arrumar confusão nesse sentido. Ele vai ficar focado no serviço, que ele vai chegar, vai ter entrega, ele vai sair. Sim, isso mesmo. Mas beleza, Douglas, olha o seguinte, a gente vai se falar mais, tá? Aquilo que eu te falei lá no direct, eu não esqueci não, tá? Nós vamos fazer uma coisa bem legal aí pra você, e aí a gente vai estar, na medida do possível da evolução aí, a gente vai trocando umas ideias, tá bom? Não, a gente vai conversar sim. Valeu, obrigadão aí pela... Quer que eu mostre aqui um pedacinho da loja pro pessoal? Mostra aí pra nós aí, mostra aí pra nós. Tá, dá licença. O pessoal conhecer aí como que funciona. Bom, aqui é, né, a área de whisky que eu tenho.
Aí a parte de baixo aqui são as essências, ainda tem pouca coisa, mas a gente vai aumentar bastante. E Vira aqui sua câmera aí que ela tá deitada. Oi? Vira sua câmera aí que ela tava deitada. Pera aí. Aí, agora acho que dá pra ver legalzinho. Essa aqui é a parte de whisky, né? Aí Ah, a parte de baixo aqui são essência, narguilé, alumínio. Depois tem a pinga 51, corote, parte de bebida quente. Eu não sei aí, mas aqui eu tô vendendo bastante draft, cara. Deixa eu mudar aqui a posição da câmera. Vendendo bastante draft, é chopp de vinho. Você vende bem chopp aí? de vinho. Cara, eu não tenho ele aqui, já tive um fornecedor, eu confesso que assim, no dia o cara me pegou num dia ruim, que eu tava super tumultuado, e o cara sumiu, e eu ainda, mas eu tenho o contato dele e vou colocar aqui. Não tem na minha região aqui, não é ainda, não é comum. Chopp de vinho. Aham. Aqui é as 3 expositoras, né? Tem a de refrigerante, retornável. Bonito. Depois tem a outra aqui que é a parte de latas, né? E os refrigerantes. Aí eu tenho um freezer de sorvete. Você falou do sorvete, também vou agregar isso aí na entrega. Que eu acredito que vai dar um retorno bacana. A geladeira do gelo. Aí aqui fica os galões de água da Bonafonte. Meu espaço físico aqui é bem grande, cara. Aqui fica a gôndola, né, com os produtos de mercearia. Do lado esquerdo aqui fica produto de limpeza, sabão em pó, detergente, a gente vende bastante. Aí eu tenho uma frente aqui que é de salgadinho. E do outro lado aqui, aí eu tenho os galões de água que são o azul, que é aqueles que eu falei pra você. E lá no fundo tá a minha câmera fria. Bonitona lá, ó. Não, é bem bacana, cara. E aqui eu tenho espaço, então vou focar em expandir. Que massa, velho. É o que eu falo, você tá com a faca e queijo na mão, bicho. Na verdade é o seguinte, eu acho que o primeiro problema era você acreditar no negócio, né? E aí você retomou agora e você pode ter certeza que você vai embora, você vai explodir aí, entendeu? Você vai explodir. Mas assim, é lógico, você vai ter que usar uma estratégia, você vai ter que fazer um marketing. Tem muita coisinha que dá pra fazer. Eu vou dar essa força aí pra você aí, pra você dar uma explodida com isso aí, tá? Você vai ver que vai ser bem bacana. Do atendente virtual lá do WhatsApp, ele é uma coisa. Não sei se você utiliza o iFood aí na sua região ou não? Não, aqui não faço. As entregas são próprias, eu me cadastrei num delivery agora, num aplicativo agora que vai rodar. Eu achei ele muito caro. Aham. Então, eu tô no iFood, né? Mas o iFood, na verdade, não é que ele te morde uma porcentagem, né? Na verdade, essa margem que é de 12%, a gente repassa dentro do aplicativo. Então, quem paga é o cliente. Porém, o custo acaba se tornando muito alto, né? Porque, querendo ou não, 12% em cima do valor final do produto já dá uma boa diferença. E aí eu vi um sistema. Eu vi 2 sistemas, na verdade. Um eu até comentei com você, um do Anota Aí e um outro chama Multipedidos. Que eles controlam e eles são bem similar ao iFood. Porém, você não paga essa taxa, né? Você paga uma mensalidade, que aí varia de acordo com a sua demanda, mas eu achei bem bacana. Eu ainda estou estudando qual dos dois que eu vou fechar e eu vou aderir, mas aí a gente vai conversando. Não, com certeza. A questão é o seguinte, o aplicativo ele tem que trazer uma demanda nova, entendeu? Não que seja do seu cliente, não é seu cliente pedindo no aplicativo, né? Então ele tem que trazer um cliente novo para você. E é óbvio, é isso aí os custos têm que ser, assim, no mínimo pareáveis, né? Porque, na verdade, o cliente que compra de você, ele vai sentir aquele preço bem mais caro. Na verdade, ele não associa que ele está comprando pelo aplicativo e ele está pagando a taxa. Ele vai associar que ele pediu uma cerveja pelo iFood e você é muito caro. Essa que é a ideia que ele tem, entendeu? Então, aí no momento que ele pedir em outra, ele vai falar, pô, eu não peço mais lá. Então, assim, tem essas duas linhas que tem que ficar meio esperto com relação aos aplicativos. Foi uma das coisas que eu sempre segurei bastante ali na minha, apesar que na demanda da minha região não é tanto, mas aí de repente na sua é uma coisa que tem que sim que dar uma olhada e prestar atenção. Eu tenho muita gente que conversa comigo e fala que, poxa, os aplicativos, inclusive do iFood, são fantásticos, e são mesmo, né? Então, se ele te traz cliente novo,
ótimo, é venda, e venda é sempre bom. Né? Aqui na minha região é bem forte essa parte de delivery, principalmente pelo iFood, né? Foi até o exemplo que eu te dei lá do rapaz que é meu amigo e montou, e hoje está muito bem, graças a Deus, devido a isso. Só que esse sistema que eu estou falando, ele auxilia a gente no atendimento do WhatsApp, né? Ele é meio que um robô. O cliente manda mensagem, vai chegar para ele um link, dentro do link o cliente acessa os produtos que ele quer e faz o pedido. Ele executa o serviço que era para a gente fazer. Mas como a gente fica muito sobrecarregado, muitas vezes eu estou atendendo um cliente, ou estou recebendo um dinheiro do motoboy, e aí tem cliente que quem quer gás quer para ontem. Muitas vezes o cara mandou uma mensagem, passou 2 minutos, ninguém respondeu, ele vai ligar em outro. E aí eu tava perdendo muita venda. Com certeza. Por isso que eu tava querendo aderir. É o que eu falei para você, né? Você vai ter que ter uma estruturação, você vai ter que ter botar gente para trabalhar, porque você sozinho aí dentro dessa demanda de água, gás, e a tua loja é grande, entendeu? Então, assim, na hora que começar o pessoal chegar aí, você não vai dar conta, não. Sozinho não dá conta. Entendeu? Então tem que já começar a treinar uma galerinha aí para te ajudar. Tá? Para ser eficaz aí no. Uma dúvida que eu queria até tirar com você. Você tem um atendente aí de caixa, né? Você falou comigo. E para contratar, cara, você tem alguma dica? Cara, então, o que acontece? Lá no meu, assim, eu geralmente, como que eu faço desde o início? Eu gosto de trabalhar assim. O cara deixa currículo para mim, currículo é uma coisa muito fria, muito distante da nossa realidade. Então, mas assim, eu geralmente, da equipe que eu tenho, eu pego um cara, eu passo ele para diarista, aí como diarista eu boto ele na primeira oportunidade dentro da equipe, e dentro da equipe eu seleciono aquele cara que é mais atinado, o cara que ele tem mais flexibilidade. Lógico, né? Honestidade não é escrito na cara de ninguém, isso aí a gente tem que estar testando, a gente tem que ir indo, vendo qual que é o caráter da pessoa, mas assim, a gente tem essa noção, entendeu? Então você, na verdade, você meio que aposta as suas fichas, né? E aí você vê, dentro dessas características, dessas pessoas que estão ali dentro, você elege uma pessoa para estar ali meio que no caixa. Na verdade, o cara que fica no meu caixa hoje é meio que um gerente disfarçado. É o cara que eu passo as atribuições para ele, entendeu? Ele que, com a maioria das vezes, ele confere pedido. Ele, quando eu não tô lá, é ele que mais ou menos responde comigo, para mim. Então, assim, os outros ficam submissos ali a ele. Ele comanda a loja como um todo, né? Mas, por exemplo, você não vai ter, você vai ter que fazer tipo uma contratação. Então, eu acho o seguinte, você vai ter que colocar uma pessoa aí dentro, e aí você vai ter que estudar o perfil dela. Primeira coisa é o seguinte, você tem um sistema aí? Tem um sistema. Então, beleza. Então, aí você vai treinando essa pessoa dentro do sistema, né? Falar, cara, vamos aqui junto comigo, se for uma moça, não sei. Eu digo o seguinte, para distribuidora, é melhor um homem, entendeu? Por quê? O cara vai ali, ele pega uma caixa de cerveja, ele bate uma câmara fria, se de repente ele tiver de bobeira ali, tá aí você e ele ali, apertou a entrega, cara, é o seguinte, vai lá, leva isso aqui ali pra mim ali e vambora, entendeu? Mulher já assim, já é outro nível. É tipo que eu tô pensando em colocar no meu lado. Tô querendo contratar uma menina lá só pro caixa. Oi? Quando eu vendo muita água aqui, às vezes na minha ausência quem fica é minha mãe. E querendo ou não, minha mãe já é uma senhora de idade. Então pra ela ficar carregando galão de água, porque isso aí é o dia todo, entendeu? É o dia todo chegando o cliente, querendo pegar água. Então eu também pensei, se eu colocar uma mulher aqui, mas para fazer esse tipo de serviço acaba ficando muito pesado. Não que a mulher não faça, mas... É o que eu sempre trabalhei, eu trabalhei dessa forma, entendeu? Então aí você vai eleger essa pessoa, e se você vê que o cara é limitado, que ele não consegue ter, dispensa, pega outro, entendeu? Até você já chegar numa pessoa que é o seguinte, ele vai ser ali uma pessoa de confiança e que seja flexível em tudo. Pô, o cara entende de sistema, né, ele sabe operar um caixa, ele atende bem o cliente, ele sabe desenvolver uma entrega. E é assim que a gente tem que fazer. No nosso negócio, os nossos funcionários eles têm que ser multiuso, entendeu? Então, assim, isso aí é uma coisa que a gente tem que treinar essa galera para isso aí. E o pessoal geralmente se adapta, tá? Então, não é tão difícil você ter. É você que coordena a pegada dele, tá? Então, por isso que eu falo.
Se você contratar o caixa, falar, se você contratar o cara, não, você vai ficar aqui só no caixa, ele não levanta a bunda da cadeira. Ele vai ficar ali. Vai ficar no caixa. Vai assinar desde o começo e falar, bicho, seguinte, aqui a gente tem essas funções, entendeu? Vambora, que você, por exemplo, pô, eu quero você no caixa. Ou de repente chegar o. Não, ó, a sua função principal é caixa. Só que a gente faz tudo aqui, entendeu? Se precisar ir na prateleira, a gente vai. Se a gente precisar fazer um abastecimento da câmera aqui, a gente faz. Então, quer dizer, eu, por exemplo, eu falo pros guris, pô, eu faço entrega. Tem hora lá que eu tô lá, é horário de almoço, apertou, não sei o quê, e por algum motivo o cara não deu. Você joga na moto aí que eu levo. Os caras, pô, não, eu levo, vambora. E eu vou lá levar. Porque é o que eu falo, a gente puxa a frente, entendeu? Então, pô, é multiuso, cara. O cliente não pode esperar. Isso que você falou aí. O cara tá fazendo um negócio lá e quer o trem na hora. Então a gente tem que fazer sim das tripas corações pra coisa rodar. Tá bom? Então, essa era a dificuldade que eu tava tendo bastante, assim, e um medo, né, de um receio de contratar alguém para colocar no caixa, mesmo com o sistema acabar sendo tapeado, né, pode-se dizer. E tem que testar, velho. Infelizmente, a gente paga para ver. Tem que testar. É óbvio. Por isso que é o seguinte, primeira coisa é o seguinte, você tem que ter o sistema. Eu até falei já em conteúdo meu. A senha master é sua. Você não vai passar uma senha que ele tenha tudo. Ele é limitado. Por exemplo, os meus funcionários, até o menino que fica no caixa, que é como se fosse uma função maior que de gerente minha lá, ele não sabe quanto que eu faturo no dia. Ele não tem noção disso. E eu chego lá, eu cobro os centavos que tem que dar no caixa, porque caixa é caixa. Passou, bateu. Não tem mais, não tem menos. Tem o seguinte, a gente fez uma retirada, ou teve um cancelamento, e os cancelamentos têm que ser justificados. O que foi o porquê que está cancelando? Né? Muito cancelamento de nota. Pô, está tendo alguma coisa aí. Está tendo alguma coisa aí. Então, assim, são nuances que você vai pegar com o seu dia a dia. Tá? Então, isso aí que eu falo, você tem que testar. Só que se você sempre ficar com medo e não testar, você nunca vai sair do seu caixa. Entendeu? Vai chegar uma hora, sim. Existem pessoas boas, você vai conseguir pessoas boas para trabalhar, entendeu? Você vai ter que entender que todo mundo é que nem produto, tem data de validade. O funcionário tem data de validade, ele chega muito bem, bacana, dá aquele gás, ele vence. Entendeu? Então, qual que é o tempo que ele vence? 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei. Entendeu? Você vai ter esse pico. O que não pode é você ver o cara desanimado, desmotivado, não querendo, e você continuar investindo dinheiro nele lá dentro e deixando toda a equipe para baixo. É a batata podre dentro do saco de batata. Aí vai pro pau, todo mundo. Entendeu? Então essa gestão de pessoas aí é um negócio que você tem que começar a implementar e não pode ter medo não. Entendeu? Vai para cima. Isso aí vai te ajudar, porque a gente sozinho, cara, não consegue escalar. Principalmente financeiramente. Você não consegue ter outros patamares de caixa sozinho. Entendeu? Então essa semana até eu conversei aonde, hein? O pessoal me manda tanta coisa em tudo que é lugar, mas alguém me falou que o cara ele batia assim, uns faturamentos bem interessantes e ele era sozinho, né? No dia do pico, alguém ia ajudar ele, não sei se era o pai dele, algum parente. Mas assim, mesmo assim, pelo valor que ele falou para mim que fatura, eu falei, poxa, é complicado, né? Sozinho assim. Mas aí o que você pensa? Pô, legal, o cara tá faturando uma boa grana. E se ele tivesse com a equipe? Então ele estaria faturando muito mais. Pô, se sozinho ele já faz isso, imagine se com ajuda. Né? Então é dessa forma. Tá? Mas vai testando, vai selecionando uma gurizadinha, gurizão novo, que quer trabalhar, quer oportunidade. E outra coisa também, na hora da contratação, você tem que sempre deixar assim como se fosse uma oportunidade. Ele ganhou na Mega Sena, você chamando ele para trabalhar, entendeu? Você dando a oportunidade dele trabalhar com você. Então você tem que fazer todo um approach, né? Para o cara não saber, não achar que é fácil, que tá tudo certo, que ele consegue. Então, assim, isso aí é interessante também. Beleza, Douglas? Velho, nós já estamos com 1h10, agora eu tô folgado aqui no Instagram. Antes eu ficava desesperado para desligar minha live antes de 1h. Ontem passou, eu falei, hoje já passou também, tá tudo certo, porque antes eles me derrubavam. Mas beleza? Cara, mas eu também já vou ficando por aqui. Participar da live. Obrigado por selecionar eu. E a gente vai se falando, cara. A gente vai se falando, eu vou te passando feedback aí das mudanças, das melhorias que eu tô fazendo. Você com certeza, só de você acreditar de novo na coisa, você já vai ver o que vai virar isso aí, tá? E aí, na verdade, agora é o seguinte, e que você já tem que começar já a se preparar. Vem carnaval aí. Carnaval é uma festa que vende muito.
Então você tem que começar a preparar sua equipe de trabalho, começar a dar uma ajeitadinha já no seu estoque, porque a gente está agora dia 21, na hora que virar fevereiro, é na metade do mês de fevereiro. Você faz assim, ó, um tapa. Então você tem que começar a já focar nessa festa aí, que você vai ver qual que vai ser o resultado. É muito bom, tá bom? Tranquilo, meu querido. Obrigado, sucesso. Tamo junto. E valeu, meu velho. Forte abraço. Obrigado, tchau, tchau. Valeu. Até mais. Até. Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui trocando uma ideia com o Douglas aqui, falando, não tive tempo nem de dar uma olhada aqui na galera aqui perguntando. Foi aqui, deixa eu ver se eu consigo, vamos ver com quanto tempo que eu tô aqui. Gente do céu, eu tô abusando desse Instagram, mas vamos lá, vamos ver se a gente tem aqui. Bom, tem mais comentários a respeito da live, né, pessoal? Mas é isso aí. É o seguinte, eu não vou me alongar, que de repente isso aqui pode derrubar. Mas amanhã, às 22 horas, estarei aqui novamente com Papo de Distribuidora, beleza? Então, se você tiver com alguma dúvida, algum tema já vamos lá e já pode deixar que amanhã também nós vamos fazer também audiovisual aí. O tema, eu vou dar uma olhada na listagem do que o pessoal passou e vamos discutir sobre ele. Pessoal, forte abraço, valeu, muito obrigado pela presença de todos.